Vamos lá, gente. Vamos passar aqui agora sobre aquelas notícias que eu falei para vocês que ontem mexeram no mercado. Não está no Sucupira High Frequency, só para a gente não ficar picotando muito, para a gente ir um pouquinho mais veloz nessas notícias aqui. Mas são coisas importantes, vale a pena você prestar um pouquinho de atenção aí, para a gente entender alguns movimentos que a gente teve no mercado ontem, tá bom? Vamos começar aqui com Rap Vida, que está aí, né? Olha, as ações da Rap Vida ontem subiram cerca de 20%, né? Subiram até um pouquinho mais de 20%. Se eu colocar aqui, daqui a pouco a gente vou colocar o meu. Não, pode ir lá. Depois a gente vem aqui. E qual foi a ideia, né? Por que subiu 20%? Por que subiu esse tanto? Bom, na minha opinião, pelo motivo errado, né? O que aconteceu? A Rap Vida avisou ontem que vai vender a sede de 10 hospitais para a família Pinheiro, que é a família controladora da Rap Vida. Então, os acionistas, né, não majoritários, mas a maior posição acionária da Rap Vida, são majoritários, né, de alguma forma. E eles vão comprar esse conjunto aí de imóveis por 1,250 bilhões de reais, mas o imóvel vai ser automaticamente alugado para a Rap Vida por 8,5% do valor total da transação aí, que seria mais ou menos o seguinte, ó, imagina o seguinte, você comprou um imóvel, você aluga hoje por mais ou menos 0,4, tá? Né? Você comprou um imóvel de 1 milhão e você aluga, você vai alugar por uns 4 mil reais, dependendo do lugar onde você está. O valor desse aluguel, tudo bem? Comercial vai mais alto, né? Vai para 0,6, talvez. Esse aí está saindo mais ou menos a 0,68 ao ano, mas o índice de correção é o IPCA e não o IGPM. Beleza, isso é um problema? Não necessariamente. Parece um pouco caro? Parece, mas também muito difícil de dizer, né? Específico, hospital, etc. E tal. Mas o que não parece muito, assim, não pareceria, para mim, na minha opinião, não seria uma boa notícia, os controladores estarem comprando parte do imobilizado, né, para eles, né? Parece já uma porta de saída se der algum problema. Você imagina o seguinte, numa eventual recuperação judicial, os controladores já teriam pelo menos esses imóveis para eles, né? Já não são mais da Rap Vida, e os contratos, como são de 20 anos com renovação para mais 20 anos, talvez até eles entrassem também na fila de credores. Olha que coisa louca, né? Porque eles estariam para receber esse aluguel que teria sido interrompido numa recuperação judicial aí nos próximos 20 anos. Não estou falando que a Rap Vida está em vias de, ou que precisa, ou que precisaria de uma recuperação judicial. Eu só acho, na minha opinião, isso deveria ter sido enxergado pelo mercado como uma má notícia, mas não. O mercado, olha aí, pode colocar a minha tela aqui, ó. O mercado precificou aqui agora 17,78% de alta nos últimos 3 dias, tá? Muito aqui em função de ontem, né? Que é esse anúncio. Os bancos, principalmente, sell side de banco aí, todos acharam que a notícia era muito boa. Você, inclusive, aumentaria o lucro no primeiro ano tomando uma dívida IPCA mais 8,50. Estranho, para dizer o mínimo. Além disso, vai entrar um pouco mais de capital. A ideia aqui da Rap Vida é diminuir a alavancagem, né? Pagar um pouco das dívidas com esse dinheiro que vai entrar. E também vão fazer aí um follow-on, isso é uma emissão de ações também, que a maior parte também vai sair em uma injeção de capital, 300 e poucos milhões, dessa família Pinheiro, que são os controladores dessa operadora de saúde Rap Vida, tá? É movimento no curto prazo, Rodrigo. O que você comentou é relevante para o longo prazo, exato. Mas é estranho, Fábio, o pessoal, né? Eu sou um longo prazista, né, de coração, de alma e coração. Mas é estranho essa palavra aí, ó, de novo, né? Se colocar hoje, ó, vamos ver quanto está hoje. Ah, não, tem um negócio errado aqui. Calma, volta. Ah, meu pai.
hoje subindo aí 1,90 por enquanto, né? Chegou a cair um pouquinho, 2,66 agora. Mas se você colocar, e aí são aquelas coisas, né? Coloca aí no ano, a ação está em queda de, olha aí, não é pouca coisa não. Vou colocar aqui, deixa esse negócio aqui na frente. 46, quase 47% no ano de queda, mesmo contando esses 20% aqui que voltou, né? Então, né, já contando aí esse movimento de ontem, de alta de ontem. Então, ainda está bem longe aí das máximas, né? Chegou a custar aí R$18, está custando R$2 e alguma coisa a ação, né? Perdeu, foi muito. Bom, além além da Rapvida, ontem teve a recuperação judicial do Grupo Petrópolis, né? Para quem não sabe, é a dona da Itaipava, né? Aquela cerveja. Né? Eles entraram com pedido de recuperação aí, com uma dívida de 4,4 bilhões, e o pedido foi ajuizado em regime de urgência para evitar os gravosos e nefastos efeitos, segundo os advogados que entraram com a petição, que o vencimento de uma parcela bullet, no valor de 105 milhões, vai ter. E aí, gente, eles têm esse negócio para pagar agora de 105 milhões, por isso que eles querem entrar com a recuperação judicial, porque aí trava tudo, eles têm 30 dias para pensar e reorganizar as contas. A Ambev, né? A Ambev reagiu bem a esse movimento ontem. Se a gente colocar aqui ontem e hoje, ontem ela subiu, chegou a subir 7 e agora está em 4,67, mas subiu com quase 5% ontem de alta. Em função disso, e aí é difícil, inclusive, de você colocar a mão, né? Dizer exatamente, foi porque a Petrópolis, o Grupo Petrópolis, que é um dos principais concorrentes da Ambev no Brasil, está em dificuldade. Então, você imagina que a Ambev vai ganhar market share, né? Vai ganhar espaço no mercado, mas a Ambev é tão grande que é difícil de você ver um movimento desse tamanho em função só disso, né? Talvez hoje de manhã o Nicolas Merola falava um negócio que eu não tinha pensado, eu acho que faz muito sentido. Talvez tenha tido aqui um short squeeze, né, no pessoal que estava vendido em Ambev em função daquela história das americanas, do 3G, etc e tal. E aí eles tiveram que recomprar, porque quando começou a subir, começou a dar muito prejuízo para quem estava vendido no papel. Tá bom? Para quem não sabe o que é estar vendido, a ideia é a seguinte: você vende algo porque você acha que está muito caro para recomprar lá na frente mais barato, né? Então vamos supor o seguinte: você tem um celular que por algum motivo de repente começa a valer, sei lá, R$3.000. E você sabe que aquele celular vale R$1.500, na melhor das hipóteses R$2.000, que aquilo é um devaneio que o mercado está tendo. Aí você pega e faz o seguinte: então eu vou vender. Você não pode ficar sem o celular, né? Então eu vou vender esse celular para alguém por R$3.000 e daqui a pouquinho, quando as pessoas voltarem à racionalidade, eu vou lá e recompro ele a R$1.500, R$2.000. Como eu vendi a 3 e recomprei a 1.500, eu ganhei 1.500 nessa operação, tá bom? Eu estou, obviamente, super explicando isso, porque normalmente você não tem o celular, você vende, né? Você pega emprestado de alguém, né? De um cunhado, fala: cunhado, presta aí o celular que eu quero vender. Aí pega o celular dele e vende por R$3.000 e fala: mês que vem eu te entrego o celular de novo. E aí você fica naquela, né? O preço tem que cair naquele tempo. Se o preço subir, você está ferrado, porque mês que vem você tem que recomprar mais caro e entregar para o seu cunhado. E aí a alta que você teve é o prejuízo que você teria nessa operação, tá bom? E aí o short squeeze é, de repente, começar a subir esse preço. Começa a ficar muito caro para você, e aí você vai ter que recomprar um preço muito alto, você acaba estopando, né, parando a operação e recomprando logo para parar. Só que quando você recompra, você faz mais pressão para o preço subir. Então, é isso que pode ter acontecido aqui, embora eu não tenha visto os números ainda
para saber como estavam as posições aí vendidas e compradas. Beleza? Muito bem. Além desse negócio aí da Ambev, vamos agora para a repercussão aí com o ex-CEO da Americanas, que ele disse que a Americanas não se mostrou disposta a expor o rombo. Né? Do dia 4 ao dia 11, saiu o Sérgio Real, né, que foi CEO e foi o cara que assumiu a Americanas, logo depois saiu dizendo, olha, gente, tem um probleminha contábil aqui, probleminha, coisa boba, mas eu prefiro não ficar, 20 bi. Eu prefiro ir embora, tá aí esse negócio, quem pariu Matheus que o embale. E aí diz ele o seguinte ontem, lá no Congresso Nacional, na CAI, lá no Senado. Do dia 4 ao dia 11, eu não recebi algo no papel, eu não recebi algo como se fosse um mapa. Eu extraía a conta-gotas as informações dia após dia, de maneira incessante, com o ex-diretor financeiro. Não havia uma predisposição do setor contábil. Deixa eu lhe explicar como tudo aconteceu e por que tudo aconteceu. O que eu sabia é que a empresa tinha muito mais dívida bancária do que o reportado. Por quê? Porque ele estava no Santander, que era um dos credores. E o que eu não sabia era como conseguiam fazer isso por tanto tempo e o porquê. E aí ele descobriu. Né? A dívida bancária da empresa, que no terceiro TRI era de 19 bi, com o número extra que eu vi, de 15,9 bi. E aí, assim, a dívida era de 19, e aí com o número extra que ele viu, que era de 15,9, a dívida bancária da empresa se tornaria 35, 36 bi. Com um patrimônio líquido de 16 bi, eu tenho, a partir daquele momento, absoluta consciência de que a empresa tem estrutura patrimonial de insolvência. E aí ele pediu para sair. Falou, olha, fiz a conta aqui, vocês estão devendo 30, 40 bi, né? No fim acabou virando 50 lá na recuperação judicial, e o patrimônio líquido de vocês, se vocês, né, se livrarem de tudo, dá 16 bi. Então, vocês não têm como pagar essa dívida. Esse é o cenário que a gente tem aqui. E é isso, né? Existe ainda uma conversa aí sobre o real, se ele sabia, se ele não sabia, ele está se explicando aí, dizendo que não sabia, descobriu lá, basicamente. Vamos lá, sobre o Alibaba, que eu falei para vocês, que o Alibaba subiu bastante, né? Antes de colocar a matéria aí, pode colocar aqui, ó, o Joelto. Na madrugada de hoje subiu aí 12,23% as ações da Alibaba lá em Hong Kong, e aí puxou o índice de tecnologia lá no Hang Seng, tá? 2,47. Puxou outras empresas de tecnologia também, porque agora a impressão que se tem é que isso vai poder ser feito por outras, né? E o que é que vai poder ser feito? Pode colocar a matéria aí, Joel. Deixa eu até ver aqui uma coisa. Aí, ó. A Alibaba vai se dividir aí em 6 empresas, pelo menos, né? Vamos lá. A reestruturação foi confirmada após o retorno do fundador Jack Ma à China, que é aquele cara que eu falei para vocês. Lá atrás ele queria separar o braço financeiro, né, o considerado aí o braço financeiro do Alibaba, que era o Ant Group, né, ANT Group. E aí o Xi Jinping não deixou, né, o governo comunista lá não deixou acontecer essa separação, e o Jack Ma sumiu durante um tempo, durante alguns dias, né, ele ficou sumido, desaparecido. E aí rolou um rumorzinho de que ele tinha sido sequestrado pelas autoridades, etc. E tal. Depois ele apareceu, disse que estava tudo bem e que não tinha acontecido nada. E agora ele volta com essa história de que vai dividir aí a Amazon chinesa em 6 empresas de ramos diferentes. Aí diz aqui o Daniel Zhang, presidente executivo do grupo: a intenção original e fundamental do propósito desta reforma é tornar a nossa organização mais ágil, encurtar a tomada de decisões e responder mais rapidamente. Segundo rumores lá da China, o Jack Ma teria voltado para fazer esse anúncio e já está tudo combinado. O Xi Jinping e todo aquele arcabouço comunista lá chinês já aceitou. Isso vai poder ser feito. Não acontece de hoje para amanhã. A ideia do Daniel Zhang e do Jack Ma antes de fazer o spin-off desses negócios, né, antes de separar esses negócios com IPO, etc. e tal, você vai colocar como se fosse um CEO de cada negócio desse, e aí, durante
esse tempo que as coisas vão se movimentando, você vai entendendo se vale ou não a pena fazer um spin-off, se vale a pena fazer um IPO, como é que você vai separar esses negócios e se vai separar esses negócios. O fato é que lá em Nova York, a notícia fez a ação subir 14,26%, pode colocar de novo aqui. 14,26% ontem, né? Essa aqui é a ADR, lembrando que nos Estados Unidos, o que você compra do Alibaba é como se fosse um BDR, só que é uma ADR, porque é o American Depositary Receipt. E aqui no Brasil, BDR de Brazilian Depositary Receipt, então recibo de depósito brasileiro ou recibo de depósito americano. E aí, óbvio, sofre a influência também do dólar, tá? Subiu 14 ontem e agora no pré-mercado aqui está caindo 0,80, provavelmente, né, um ajustezinho depois de uma subida tão forte. Mas o fato é que isso acabou levando as empresas de tecnologia pelo mundo a se valorizarem, tá? Muitas porque têm participações cruzadas, né? E também uma outra coisa que seria mais fácil essas empresas ganharem valor e seria mais fácil também a atuação das empresas chinesas lá nos Estados Unidos, porque essa parte de inteligência de dados que cada empresa tem níveis diferentes e alguns dos reguladores norte-americanos não estão gostando. Então, você poderia facilitar a entrada da Alibaba lá na Bolsa norte-americana e tirar um pouco desse risco que tem sempre dela ser delisted, né? Retirada da Bolsa nos Estados Unidos, tá bom? E outras empresas também. Né? É tudo em função desse rearranjo. Muito bem. Por fim não, né? Ainda tem mais coisa aqui. Além disso, bom, essa é a parte mais corporativa, né? Só lembrar aqui que grandes bancos são investigados por fraude fiscal na França, não fez preço isso, mas é algo para se monitorar, né? O BNP Paribas, Société Générale, Exame... Cadê os bancos? Aqui, ó. Exame, Natixis e o britânico HSBC, né? O HSBC, foram alvos da operação. As buscas mobilizaram 150 inspetores e 16 magistrados e estavam relacionadas a 5 investigações iniciadas em 2021, envolvendo evasão fiscal ligada ao pagamento de dividendos, tá bom? Isso aí ainda vai ter muita coisa para acontecer, por enquanto é só algo para vocês manterem no radar aí. E a França, como diria aí o nosso querido, quem foi que me falou aqui do 49,3? Agora perdi, não vou conseguir achar de novo. Tem novos protestos aí contra a reforma da Previdência. Lá, o pessoal realmente vai à rua e o pau quebra mesmo.